Olá, vestibulando, sou o professor Gil de História. Estamos aqui agora na véspera do vestibular para a prova de História. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre os assuntos principais que podem cair na prova de História do vestibular. Vamos começar, primeiramente, falando sobre o período colonial, as economias que geriram esse período, passando pela independência do Brasil, passando também um pouco sobre a República no Brasil, até chegar no governo militar. Mas essa aula vai ter alguns aspectos importantes porque nós vamos conseguir contextualizar a história do Brasil também com a história geral. Porque nessa perspectiva interdisciplinar nós temos que ter esse conhecimento dos assuntos que estão passando tanto na história do Brasil, como também o que está ocorrendo com a história geral e também vamos puxar um paralelo com a história do Rio Grande do Norte, que é a questão certa que vai cair na prova do vestibular. Então, nós vamos começar a nossa aula falando sobre a colonização do Brasil. Vamos para a primeira questão. Questão 1. O engenho foi um marco dentro do Brasil colonial. Podemos dizer que ele era o símbolo A. do poderio dos senhores de terras e erguia-se como modelo de organização da colônia. B. da resistência negra, pois lá os negros se organizavam e realizavam seus constantes levantes contra os brancos. Alternativa C. da luta contra a monarquia, uma vez que os senhores de terras desejavam o livre comércio, proibido pelos imperadores. D. do movimento republicano, já que os senhores há muito tempo buscavam liberdades, como o fim da escravidão e da monarquia. E a alternativa E. do capitalismo colonial, uma vez que valorizava a mão de obra assalariada captada da corrente imigratória. Para cá, para cá, para cá. Vestibulando, presta atenção. Antes de eu responder essa questão, nós vamos pegar um pouco sobre o contexto da colonização do Brasil. Você sabe muito bem que no início, ali quando o Brasil foi descoberto, em 1500, por Pedro Álvares Cabral, a coroa portuguesa ela não teve o interesse inicial em colonizar o Brasil. Isso por quê? Não encontrou inicialmente os metais preciosos e o comércio com as especiarias lá nas Índias era altamente lucrativo. Só que vocês também sabem que algumas nações estrangeiras, como franceses, holandeses, eles tinham interesse nas terras brasileiras, ou seja, na América Portuguesa, principalmente com a extração do pau-brasil, porque vocês sabem que mesmo com esse relativo abandono da coroa portuguesa em relação ao Brasil, existia aqui a extração do pau-brasil. O pau-brasil ele era comercializado na Europa, porque da sua madeira se extraía uma tinta vermelha, que era utilizada para tingir tecidos, e também a sua madeira extremamente rígida, ela era utilizada na construção de imóveis de embarcações na Europa. Só que a mão de obra utilizada na extração do pau-brasil era a mão de obra indígena por meio do escambo, que seria o escambo trocas. Resumindo, o escambo ele é trocas, ou seja, o índio ele fornecia a mão de obra para o europeu, em contrapartida, os portugueses, franceses forneciam algumas quinquilharias sem valor para os índios, como espelhos, às vezes pentes, machados. Só que com o tempo, esse comércio de escambo ele não se tornou viável para os portugueses, porque os índios eles passaram a cobrar produtos que eram caros para os portugueses. Foi o que eles fizeram, passaram a escravizar o índio. Só que, mesmo com essa escravização inicial, o índio ele futuramente não vai ser mais escravizado porque a Igreja Católica, em 1570, proibiu a escravização dos índios. E é nessa perspectiva que nós temos a introdução do negro africano como mão de obra no Brasil colonial. Então, a gente deve entender também esse contexto da introdução da mão de obra escrava africana no Brasil com o fim da escravidão indígena e também por causa do lucrativo comércio triangular de escravos que existia entre a África, a América e a Europa. A coroa portuguesa ela ganhava com os impostos sobre o tráfico negreiro e também com a comercialização dos escravos na América. Só que no início da colonização, ali em 1530, quando vieram as primeiras expedições colonizadoras, como a de Martim Afonso de Souza, nós temos aí o início da implementação da economia açucareira. Porque o pau-brasil, apesar dele ter esse lucro inicial para a coroa portuguesa, Portugal necessitava de uma economia que fosse gerar um grande lucro para Portugal. E nessa perspectiva nós temos a introdução da economia açucareira, porque Portugal já tinha experiência com açúcar lá nas Antilhas, tinha também o comércio de escravos que existia, então a economia açucareira ela se tornou mais rentável para Portugal do que
a extração simplesmente do pau-brasil. E devemos lembrar também que nesse mesmo contexto do início da colonização do Brasil, ali por volta de 1530, nós temos também a decadência da economia das especiarias lá no Oriente. Então, nós temos esses fatores. O Brasil estava sendo ocupado por nações estrangeiras, como franceses, e o comércio das Índias não estava mais gerando lucros para Portugal. O que é que Portugal faz? Volta seus olhos para o Brasil. E nessa perspectiva, nós temos o início da colonização e o início da implementação da economia açucareira, que ela vai ter a sua vigência principalmente ali no século XVI e no século XVII. Só que tem um detalhe. Inicialmente, a mão de obra utilizada na economia açucareira foi indígena escrava. Só que, como eu disse para vocês, a partir de 1570, a Igreja Católica proibiu a escravização dos índios. Então, nós temos agora uma substituição da mão de obra indígena pela mão de obra escrava africana. Não esqueça desse detalhe. A estruturação dos engenhos se dá inicialmente com a mão de obra indígena escrava. Futuramente, nós temos a introdução do escravo africano. Então, só que quando falamos na economia açucareira, é bom a gente lembrar que essa economia tinha o seu sentido na produção monocultura, ou seja, de um único produto econômico, direcionada para o mercado externo, que era o mercado europeu, e também em grandes terras, que chamamos de latifúndios, e a utilização de mão de obra escrava. Então, o conjunto desses fatores caracteriza no Brasil o que chamamos do sistema de plantation. Não esqueça disso, pessoal. O que o plantation caracteriza? Monocultura, mercado externo, mão de obra escrava e grandes latifúndios. Só que quando falamos também desses grandes latifúndios, nós devemos também lembrar da importância do engenho, porque a produção do açúcar ela se dá no engenho, mas o engenho não é só propriamente a produção, mas sim toda uma estrutura econômica e social que estava em torno da Casa Grande, que era a residência do senhor de engenho, a senzala, que era o alojamento dos escravos, e o engenho propriamente dito, que existiam dois tipos de engenho. Existiam os engenhos trapiche, que era aquele utilizado pela tração animal, e existiam também os engenhos reais, que ele era utilizado com a força das águas. Então, não esqueça desses pequenos detalhes. Então, vamos voltar para a questão. Então, o engenho foi um marco dentro do Brasil colonial. Podemos dizer que ele era o símbolo do poderio dos senhores de engenho, dos senhores de terras, e erguia-se como um modelo de organização da colônia. De cara, nós temos aí a alternativa correta, a A, ou seja, o engenho, ele representa o poder do seu engenho e ele vai se organizar da colônia. Lembrando que esse engenho ele está diretamente relacionado à economia açucareira. Bom, mas vamos analisar a questão B, da resistência negra. Então já está errado, porque o engenho ele não representa a resistência negra, pois lá os negros se organizavam e realizavam seus constantes levantes contra os brancos. Vem para cá, para cá, para cá. Existia, sim, formas de resistência dos negros, mas não está relacionado com o engenho. O que é que eles faziam, os negros, para fugir da escravização? Eles cometiam infanticídio, ou seja, matavam as suas crianças recém-nascidas. Eles surgiam para os quilombos, que a gente deve lembrar o famoso quilombo dos Palmares, que ele foi derrotado em 1695 com a atuação de Domingos Jorge Velho, a atuação de Zumbi, que foi o grande líder do quilombo dos Palmares. Então existiam essas duas principais formas, infanticídio, existia também a fuga para os quilombos, mas o engenho, ou seja, a Casa Grande, essa toda estrutura não está diretamente relacionada à fuga de escravos ou à resistência dos escravos contra o sistema da escravidão. E é bom a gente lembrar um detalhe, que a senzala era o alojamento dos escravos e ela sempre ficava perto da casa do senhor de engenho, ou seja, da Casa Grande. Por quê? Porque o senhor de engenho ele podia ter o controle sobre os escravos, para que ele não pudesse se rebelar ou qualquer outro tipo de coisa. Então vamos voltar para a questão. C. Da luta contra a monarquia, uma vez que os senhores de terras desejavam o livre comércio, proibido pelos imperadores. Vejam só, existia realmente uma proibição do livre comércio, só que esse livre comércio interno, porque a gente deve lembrar, vem para cá, do pacto colonial. O que caracteriza o pacto colonial? Era a relação entre a colônia e a metrópole, pela qual
o Brasil só podia manter relações comerciais com Portugal. E ainda nessa perspectiva, Portugal proibia a produção de manufaturas no Brasil. Isso por quê? Para que não gerasse um mercado interno, porque a função da colônia era gerar lucros para a metrópole. Em outras palavras, o papel do Brasil era gerar lucros para Portugal. Era por isso que existia essa inibição de um mercado interno aqui na América Portuguesa, porque se tivesse um mercado interno, esses lucros, essas riquezas ficariam no Brasil e elas não seriam voltadas para Portugal. Mas isso é o que é colocado tradicionalmente, porque os novos estudos sobre a América Portuguesa comprovam que realmente existia um mercado interno, mas era um mercado interno que não ameaçava diretamente o controle de Portugal em relação ao Brasil. Então a alternativa C ela está errada. Vamos para a D. Do movimento republicano. Isso não tem nada a ver, pessoal. Nós estamos falando do período colonial, século XVI, XVII. As ideias republicanas só surgem lá no século XIX, finalzinho do século XVIII, com a influência da Revolução Francesa, aquela coisa toda. Então, quando se fala de movimento republicano, então está fora de contexto. Já que os senhores, há muito tempo, buscavam liberdades, como o fim da escravidão e da monarquia. Para cá, para cá, para cá. O senhor de engenho, ele nunca quis o fim da escravidão, porque era a mão de obra escrava que era a base do engenho. Então, se ele era a favor do fim da escravidão, como é que ele teria agora uma mão de obra para estruturar seu engenho? Então, lembrando, os senhores de engenho, eles vão ter a sua base econômica na mão de obra escrava. Então, eles eram, sim, a favor da escravidão. Então, essa alternativa D ela está absurda. Então, vamos voltar para a próxima questão. A alternativa E. Do capitalismo colonial, uma vez que valorizava a mão de obra assalariada, captada da corrente imigratória do século XIX. Vejam bem, pessoal, eu disse para vocês que a mão de obra ela era escrava. Então, quando a questão diz aí a mão de obra assalariada, isso está incorreto. Apesar que, para cá, a principal mão de obra era a escrava africana. Mas existia, sim, uma pequena mão de obra assalariada daqueles trabalhadores especializados, mas isso não era a principal mão de obra. Lembrando, pessoal, a economia açucareira ela é baseada na mão de obra escrava. Inicialmente foi com a mão de obra escrava indígena, futuramente com a mão de obra escrava africana. Mas existia, sim, um pequeno contingente de pessoas que trabalhavam assalariadamente, aqueles trabalhadores especializados, não especificamente os escravos. Ok? Vamos para a questão 2. A chamada sociedade patriarcal, característica do Brasil colonial, assentava-se em dois elementos essenciais, que eram livre comércio e isenção de taxas. Vem para cá. Livre comércio não existia, porque nós vimos que pelo pacto colonial, a colônia ela só podia comercializar com a metrópole, que no caso era Portugal. Então, como é que existia um livre comércio se o Brasil estava preso pelo pacto colonial? Então, essa alternativa A está eliminada. Vamos para B. Mão de obra assalariada e monocultura. Mão de obra assalariada, nós vimos que isso não era a principal, e sim a mão de obra escrava. E monocultura está correta, ou seja, a produção de um único produto econômico, que nessa perspectiva que estamos trabalhando, foi a cana-de-açúcar. Alternativa C, pequena propriedade e exportação. Nós vimos que uma das características da plantation é o quê? A grande propriedade, que é o latifúndio. Então, pequena propriedade está errado, mas exportação está correto, porque a função da colônia era gerar riquezas para a metrópole, ou seja, a função da economia açucareira era exportar para Portugal, porque lá Portugal ele fazia um monopólio. A alternativa D, senhores e escravos é a correta. E a alternativa E, comércio e lavoura. Então, lembrando, pessoal, para cá. A economia açucareira, nós tínhamos uma sociedade patriarcal. O que seria essa sociedade patriarcal? Nós temos nessa produção açucareira uma sociedade que ela era rural, patriarcal no sentido que o chefe da família era o homem, também era uma sociedade masculina, porque era composta, em sua maioria, por homens, e também era uma sociedade escravista, porque a mão de obra principal dos engenhos era a mão de obra escrava africana. Então, quando nós temos a alternativa de senhores, que no caso são senhores de engenho, e escravos, nós respondemos a questão sobre a sociedade patriarcal. Ok? Vamos para a próxima questão.
Questão 3. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que: alternativa A, consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador. Para cá, pessoal, para cá. Vejam bem, coloque-se tradicionalmente que o vestibulando, ele não precisa saber de datas, que realmente, a data pela data, ela não tem nenhuma importância. Mas quando você trabalha com a data contextualizada, ela assume importância, porque a data, ela serve para a gente se situar no tempo. Então, a questão fala aí de independência do Brasil. A gente deve lembrar que a independência do Brasil, ela ocorreu em 1822. E na alternativa A, fala da Confederação do Equador, que ela ocorreu em 1824, ou seja, posterior à independência do Brasil. Então, nessa perspectiva, nós já eliminamos a alternativa A, porque fala da Confederação do Equador relacionada com a independência. Mas vamos lembrar o que foi a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento ocorrido no atual Nordeste, principalmente ali em Pernambuco, onde pregava-se a ideia de uma república no Brasil, ou seja, essa desvinculação com Portugal e o estabelecimento de uma república no Brasil. Isso por quê? Porque após a independência do Brasil, nós tivemos aí duas contradições. Porque o que ocorreu na América Espanhola, por exemplo, aquelas zonas que tornaram-se independentes transformaram-se numa república. Já no Brasil, nós nos tornamos independentes de Portugal, mas continuamos sendo uma monarquia, com a representação de Dom Pedro I. E a outra contradição também vai ser a manutenção da escravidão. Como é que nós temos agora um país independente e nós temos agora também a escravidão? Também nós temos aquela perspectiva dos ideais de liberdade. Aí nós temos uma ideia de liberdade, mas continuamos com a escravidão. Então, essas são as duas contradições em relação ao processo de independência do Brasil. A monarquia e a manutenção da escravidão. Então, nesse contexto, nós vamos agora responder a questão. Vamos lá para B. Instituiu a monarquia como forma de governo. Isso está correto. A partir de amplo movimento popular. Para cá, para cá. Isso é um aspecto muito importante, pessoal, porque a independência do Brasil, ela foi articulada entre as elites e o imperador Dom Pedro I. E é bom a gente lembrar, puxando um paralelo lá com a República, que a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, ela também não contou com a participação popular, ou seja, o povo ele ficou afastado da proclamação da República, assim como o povo também ficou afastado da independência do Brasil. O povo não sabia aquela movimentação que estava ocorrendo. Então, como a independência do Brasil foi um movimento articulado entre as elites, ou seja, aquelas elites de engenho, e também com Dom Pedro I, é daí que a gente entende por que nós temos a manutenção da escravidão, porque as elites elas se baseavam na mão de obra escrava. Vamos para a próxima alternativa. Alternativa C. Propôs, a partir das ideias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra. Para cá, para cá. Isso eu já respondi para vocês, né? A independência foi um movimento composto pelas elites, com a atuação também de Dom Pedro I, que representava Portugal. Então, nessa perspectiva, nós temos aí a manutenção da escravidão. Mas quando o tráfico de escravos ele foi extinto no Brasil? Somente em 1850, por causa das pressões da Inglaterra. Isso por quê? A Inglaterra, no auge da sua Revolução Industrial, ela precisava de mercado consumidor. Então, se existia a escravidão na América, especificamente no Brasil, esse escravo ele não tinha salário. Então, nessa perspectiva, a Inglaterra ela pressionou o Brasil para acabar com a escravidão para ter um mercado consumidor, porque eles partiram do ponto de vista, se tem esse salário, uma mão de obra assalariada, nós temos agora alguém que compre nossos produtos industrializados. Então, a Inglaterra ela era a favor do fim da escravidão, não porque ela era boazinha, mas sim por interesses econômicos, tá certo? Em relação à sua Revolução Industrial. Então, vamos voltar para a questão. Alternativa D. Provocou, a partir da Constituição de 1824, profundas transformações nas estruturas econômicas e sociais do país. Pessoal, para cá. Vamos lembrar a Constituição de 1824, com a divisão dos poderes, influência do iluminismo, né? O poder executivo, legislativo
judiciário, que é aquela ideia do Barão de Montesquieu, lá do Iluminismo. Mas Dom Pedro I, ele cria o quarto poder, que é o poder moderador. Pelo poder moderador, ele mandava agora nos outros três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, ele concentrava agora todos os poderes em suas mãos, porque o imperador, ele já fazia parte do poder executivo e agora ele tinha o poder moderador que controlava os outros. Então, a ideia dessa perspectiva da Constituição de 1824 é essa: poder moderador para concentrar os poderes em Dom Pedro I e poder eliminar a oposição lá do judiciário e do legislativo. Uma outra grande característica também da Constituição de 1824 é a oficialização do Estado mais a Igreja, ou seja, o catolicismo ele se torna a religião oficial do Estado brasileiro com a independência, com a Constituição de 1824. O nome disso, a fusão entre o Estado mais a Igreja, é o que chamamos de padroado real ou padroado régio, que o padroado régio ele só foi extinto com a primeira Constituição republicana. Ok? Não esqueça desse detalhe. Vamos voltar para a questão. E a alternativa implicou na adoção da forma monárquica de governo, corretíssimo, e preservou os interesses básicos dos proprietários de terras e de escravos. A alternativa corretíssima. Vem para cá, pessoal. Vestibulando, presta atenção. Como eu disse para vocês, a independência foi articulada entre as elites e Dom Pedro. Então, nós temos agora a manutenção da monarquia e também a manutenção da escravidão para favorecer os interesses da elite local. Então, nós temos a alternativa correta, a monarquia mais escravidão. E não esqueça que isso é a contradição da independência do Brasil. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 4. A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha e foi caracterizada pela... Olha só, pessoal, nós já estamos aí, saímos do período colonial, falamos um pouco sobre a independência do Brasil, naquele contexto, mas antes de chegar diretamente nessa questão, puxando um pouquinho sobre essa perspectiva da independência, vamos analisar uma coisinha aqui. Para cá. Lembrando que a independência do Brasil ela ocorreu em 1822, mas vocês devem lembrar que foi um processo de independência que se iniciou em 1808, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, fugindo das invasões napoleônicas. Aí nós temos os decretos, como a abertura dos portos às nações amigas, de 1808, e que isso pôs fim à dependência econômica em relação a Portugal. E nós temos também, em 1815, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso para que Portugal pudesse participar do Congresso de Viena. Então, essa perspectiva da vinda da corte portuguesa para o Brasil, com a abertura dos portos às nações amigas em 1808, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, isso fez com que o Brasil perdesse duas características do Pacto Colonial, que era a dependência econômica e política em relação à sua metrópole, que era Portugal. Então, mas isso não caracterizou definitivamente a independência do Brasil. Nós devemos lembrar também da atuação da Revolução Pernambucana de 1817, que pregava a independência do atual Nordeste e o estabelecimento de uma república, a crise do sistema colonial com a conjuração mineira e baiana, mas o fato que vai realmente se consolidar com a independência foi em 1822, com Dom Pedro I, ele lá dá o grito de Ipiranga e torna o Brasil independente de Portugal. Mas não esqueça desse processo de independência. Então nós vamos agora voltar para a questão para trabalhar um pouco sobre a República no Brasil.